Olá, estamos na nossa série Bereshit, Gênesis, aula de número 90. Estamos bem, 90. E agora vamos falar de Diná. Hoje, se Deus quiser, a gente chega ainda, para quem é Bnei Noach também, a gente vai chegar num assunto muito interessante para Bnei Noach, que a gente vai aprender dessa parte da Torá, eu acho que a gente chega hoje. Então, deixa aqui a curtida para o YouTube alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as novas séries. Agora já faz uma semana, né, que eu estou com uma série nova no meu canal do livro Derech Hashem, O Caminho de Deus, que a gente vai ver todas as questões metafísicas de forma organizada do judaísmo. Também agora eu voltei a ativar um pouco o meu Instagram, então tem coisas novas lá do Instagram, então conectem no Instagram. E depois de toda essa introdução, vamos para Hanukkah Sameach para todo mundo e Rodas Tov também, gerar as rodas. E tem aqui, pá. E Rodas Tov, então, vamos começar a aula, então. Vamos fazer a introdução. A aula passada a gente viu o seguinte, que quando Jacob ele chega na terra de Israel, ele podia escolher qualquer lugar para ir, principalmente a casa do pai, que é o objetivo, chegar, como ele fala para Deus, se você me der roupa para vestir, pão para comer, roupa para vestir, eu voltar em paz para o meu pai, né? Ele fugiu do pai, agora ele tem que voltar para os pais. Então, tem uma obrigação, né, na Torá, uma mitzvah de respeitar o pai e a mãe. Então, ele está 22 anos sem ver o pai e a mãe. Ele deve estar minimamente com saudade. Mas, em vez disso, ele vai para Sichem. Ele foi de passagem, foi no meio do caminho? Não foi para o meio do caminho. Porque se ele tivesse que ir para o pai que estava em Hebron, provavelmente ele tinha que ir para o sul. Chegando na terra de Israel, ele tinha que ir a noroeste. Mas, noroeste não, desculpa, sudoeste. Mas Shechem é para o norte, então ele vai a noroeste, ele vai para o caminho inverso, não é caminho. Ele vai para Shechem. Então a gente viu que ele vai propositalmente para Shechem, com um objetivo bem claro de ir para Shechem. E a gente viu qual é esse objetivo. O objetivo é achar um povo que ele pudesse achar um pretendente para a filha dele. Porque não é à toa que Deus deu para ele filhos, mas também uma filha. E essa filha obrigatoriamente tem que casar com alguém. E como eu já falei na aula passada, a gente já viu em uma outra aula bem atrás sobre Abraham, quando Deus fala que abençoa com tudo Abraham, Bacol, com tudo. E a gente viu que a maioria dos comentários vão dizer que ele não teve uma filha. Porque ele não teve uma filha, o Abraham, porque se ele tivesse, não teria com quem casar. Porque antigamente, na sociedade, né, da época, é o seguinte, a filha casa com o marido, certo? E ela agora faz parte da família do marido. Né? É isso? Faz parte da família do marido. E o homem, o filho, casa com a esposa, agora a esposa faz parte da sua família. Então, tá bom, enquanto você casa com os filhos casam com mulheres, essas mulheres agora faz parte da família. Agora, quando a sua filha ela casa com um homem, agora ela faz parte da outra família. E a pergunta é com quem ela casaria? Porque, a princípio, a gente viu que toda a descendência dos patriarcas, da parte masculina, veio de Abraão, e toda a descendência das matriarcas, né, da parte feminina do povo de Israel, veio de Nahor. Então, por isso, Abraão casa com Sará, Yitzhak casa com Rivka, e Yaakov casa com Rachel, Leá, Zilpá e Bilá. Todos da mesma família. E agora, Yaakov se separou de Labã, não tem mais agora para quem os filhos casarem também. Também é um problema para os filhos, mas a gente já falou um pouco dos filhos. Mas a filha é um problema maior. Porque agora é o seguinte, quando a filha casa com alguém, esse alguém agora faz parte do povo de Israel. E a pergunta é, quem é propício, fora a família de Abraão, a fazer parte do povo de Israel? E a segunda pergunta que a gente viu na aula passada é por que Deus fez assim, dessa forma? Por que Deus fez isso? E o que a gente deu a resposta é o seguinte, que o povo de Israel tem uma questão nacional, que é feito pelos homens, pelos 12 filhos, 11 filhos que Jacob tem, e mais o Benjamim que ainda vai nascer. Porém, existe um vínculo na família chamada Israel, né? Israel, que Deus está montando através de Jacob e sua descendência de Jacob principalmente, um vínculo com os outros povos. É um vínculo dentro do nacionalismo de Israel, tem um vínculo com as demais nações.
é a parte universal dentro do povo de Israel. E a parte universal dentro do povo de Israel é feita através da mulher. É feita através de Diná. Então, com quem Diná vai casar, é com quem você, Israel, vai se conectar e ele vai estar contribuindo para o povo de Israel agora de forma ativa. Em outras palavras, quem vai ser a 13ª tribo do povo de Israel? Porque tem 12 tribos e mais Diná. E Diná, então, com quem casar, vai formar a 13ª tribo do povo de Israel. Não é à toa. E quando a gente fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Errad, né? Ouça Israel, Deus é o nosso Deus, Deus é um, Errad. Errad é Aleph, Het e Dalet. Aleph, 1, Het é a numerologia 8, e Dalet é 4. 1 mais 8 mais 4 dá 13. Né? E a gente sabe que 13 é o número que representa a unicidade divina, que é o errado. Né? É 13. E a gente sabe que Deus falou, Miki Amcha Israel, Goi Errad Baaretz. Quem é como o povo de Israel? Um povo único na terra. Errado, único, 13. Quer dizer que o povo de Israel ele é único, ele só consegue ser único quando ele faz parte da... quando nele tem as 13 tribos. E a questão é que até hoje o povo de Israel tem somente 12 tribos. Como está escrito na época messiânica. Vai ser quando Deus vai ser único na terra, vai estar escrito Bayomaú, Ie Hashem Errad, o Shemó Errado. Naquele dia, Deus vai ser um, e seu nome será um. Naquele dia qual, no contexto, no dia que os outros povos, que ele será um para os outros povos também. Quando os outros povos entenderem quem é o Deus de Israel, que é o único Deus que existe. Aí Deus vai ser um. Até então, ele não é um, porque um é 13. Até então, ele é só 12. Ele não é 13. Então, precisa ter um vínculo entre o povo de Israel com as demais nações do mundo, certo? E esse é o problema, porque essa é a dificuldade. Como Israel se conecta com as outras nações do mundo? E isso Yaakov estava querendo resolver. E ele entendeu, eu não vou entrar aqui, a gente viu aula passada, que ele achou que essa nação era Israel. Era a cidade de Israel, representado pelo príncipe de Israel, filho do rei, chamado Israel. E a gente já viu isso também na aula passada. Então ele estava achando, será que é esse Israel? A gente pode ver que também na história judaica aconteceu várias vezes isso. Em muitos momentos da história judaica, o povo de Israel achou que chegou o momento que a humanidade, os outros povos, agora iam Shetuf Peulah, né? Iam se associar no trabalho do povo de Israel de trazer o mundo para a paz, para o mundo melhor. E várias vezes os judeus ficaram muito empolgados com isso, até ludibriados. Uau, agora resolveu, o fim dos tempos está chegando, os outros povos realmente dão valor a gente. E olha os valores que a gente está vendo dos outros povos, olha o que está sendo construído. Uau, é agora. É agora que eles vão entender o que é o povo de Israel e a gente junto vai construir um mundo melhor. Tiveram várias épocas na história, certo? Uma delas vai ser quando a gente vai estudar no livro de Êxodo. Na verdade, não é no livro de Êxodo, é em Bereshit, na história de José. O Egito. Não é à toa, a gente já viu também que Abraham foi para o Egito de propósito. Por quê? Porque ele queria pegar a sabedoria do Egito. A maior potência da época foi influenciar lá. E a gente viu o que deu. Sempre que o hebreu, o judeu, né, Israel, ele tenta se conectar com outro povo, achando que agora é o conserto do mundo, sempre vai ter um problema com a parte feminina desse povo. Então, Abraham vai para o Egito, o faraó pega Sará. Ele é obrigado a sair. Abraham vai para os filisteus, para os filisteus, o rei dos filisteus, Avimelech, pega Sará. Né? Tem mais? Agora está fazendo deixa eu... um segundo. Agora está ouvindo o seu som, certo? Não tá bom. Agora o Yitzhak vai para os filisteus, o Avimelech pega, ele fica sempre. O povo judeu vai descer para o Egito, né? E aí o faraó vai falar, mata os homens e deixa as mulheres deixa viver. Porque essas mulheres têm que casar, e eu quero que case com o meu povo, e aí a gente vai ser um povo só. Então, sempre é essa questão. E é interessante que é a história de Hanukkah. Essa é a história de Hanukkah. Né? Os gregos querendo
que o povo judeu fizesse parte da cultura de Hanukkah e fizesse um pouco só. Como eles fazem um decreto. Toda mulher que casar antes, a primeira noite, tem que ser do governante, né? Do grego. Essa é a história de Hanukkah, mas isso talvez uma live que eu vou fazer no canal de Hanukkah é para outra história. Mas é interessante que os sábios sim conectam a história de Hanukkah com a história de Diná. E por esgarrar para ti, né? Divina providência, a gente está falando de Diná justamente em Hanukkah. Por quê? Porque está escrito, tem um versículo que agora eu não vou lembrar de qual, que é alguma coisa que está escrito assim, que Jacó fala, tipo, que eu não parei, eu não fiquei sossegado, eu não... Tem 4 linguagens que Jacó sofreu. E assim, os sábios interpretam que cada palavra desse versículo é um adversário que aconteceu, uma desgraça que aconteceu na história de Jacó. A primeira desgraça é Lavan, a história de Lavan. A segunda é Esav. A terceira é agora a história de Shem com Diná. E a quarta é a história de Yosef. Ele vai achar que morreu por 22 anos. Os 22 anos que Jacob ficou longe do pai, né? Mesmo os 22 anos. Então, os sábios vão dizer também que cada uma dessas desgraças tem a ver com o exílio. Sim? E vão dizer que o exílio, que a história, então, a desgraça que aconteceu com Jacob na história de Diná com Shechem, é a história, é o exílio da Grécia. É a história da Grécia, que é Hanukkah, tá bom? Então, por quê? Porque a história de Hanukkah, porque os outros exílios é um povo tentando dominar fisicamente o povo de Israel, tentando matar, né, o antissemitismo e por aí vai. E de Diná, não. É outra história. É um povo querendo se conectar com o povo de Israel. Se conectar é muito bom. A pergunta é como. Yaakov queria também se conectar com Shem. Shem queria se conectar com Yaakov. A questão é, enquanto Yaakov achava que Shem ia conseguir se conectar da forma propícia, foi revelado o contrário. Que Shem era muito bárbaro e não era nada propício. Ele fez o que não deveria fazer. Isso que eu queria dizer que aconteceu várias vezes na história. Quando os judeus estavam na França, a França era a maior cultura da época, depois, né, teve Renascimento, a Revolução Francesa, uau, finalmente a humanidade fala de liberdade, igualdade, fraternidade, oh, que valores! A humanidade é isso que precisa a humanidade. Com esses valores, é óbvio que agora a gente vai chegar na época messiânica, os judeus ficaram empolgadíssimos, uau, é agora então, vamos ajudar, né, Revolução Francesa e tal. Aí que inventaram a guilhotina, né? Vem Robespierre, depois chega Napoleão, o maior imperador da história. Dominou a Europa inteira. Milhões de mortos. Guerra para tudo que é lado. E a pergunta para Napoleão é: cadê a liberdade? Cadê a igualdade? Cadê a fraternidade? Ah, não. Igualdade, liberdade e fraternidade é quando é o meu povo. É quando o cara pensa igual a mim, mas quando ele pensa diferente, a gente resolve na guilhotina, né? Então, mesmo quando os outros povos falam de valores bonitos, a prática, muitas vezes, se revelou diferente. A mesma coisa aconteceu com o comunismo. Muitos judeus ficaram fascinados. Caraca, participaram da Revolução Comunista. Vamos lá para a Rússia. Vamos salvar o mundo, igualdade para o mundo, né? Igualdade de classes e tal. E olha o que aconteceu com o governo comunista. Olha o que eles fizeram. Mesma coisa na Alemanha, que era a maior potência da época, no século passado. Iluminismo, olha as filosofias que eles estão fazendo, olha os livros que estão escrevendo, olha os valores incríveis, olha o que estão descobrindo, olha a Revolução Industrial na Inglaterra, olha tecnologia em todas as áreas, né? Sociologia, uau, pensam no social. E olha o que a Alemanha fez depois. Então, os judeus, o judeu é um povo que fica muito empolgado, né, com o que está acontecendo na humanidade, porque ele está sempre procurando a 13ª tribo. O que aconteceu é que nunca isso foi capaz na prática. E, ao contrário, aquele que a gente acreditava virou a pessoa mais baixa no final das contas. Então, mesmo que tem muitas pessoas que querem se conectar aos valores judaicos, isso não pode nunca ser desvinculado dos valores morais e éticos, porque é muito perigoso. E é isso que Jacob agora vai sentir na pele, né?
E tudo deu errado. E a pergunta, então, que se na verdade não era Shem, se a gente agora já sabe que não era Shem, quem seria, então, o verdadeiro pretendente da Dinah? Na realidade, quem deveria ser? Dinah não ia casar com ninguém, no final das contas. Então, o verdadeiro pretendente de Dinah é Esav. Não necessariamente o Esav, algum descendente de Esav. Esse é o certo. Ou seja, Jacob tinha que casar com a família. A família de Abraão, no final das contas. Esav era a pessoa mais próxima dele. Por isso que os sábios vão dizer que o que aconteceu agora com Diná é porque uma punição para Yaakov. Porque Yaakov, quando se encontrou com Esav, escondeu Diná num armário, num baú, né, num armário, para que Esav não botasse os olhos nela e quisesse casar com ela. E, na verdade, ele não entendeu que Diná, na verdade, ia fazer a chuvá de Esav, ia consertar Esav. Que é a profecia que, no final dos dias, né, os outros povos vão reconhecer que Deus é um. E Diná tem esse potencial. Então, a gente vê aqui que Diná tem um potencial gigante, mesmo para Esav. Né? Não é à toa. Aqui a gente está falando da filha de Jacó, a única filha de Jacó. É algo muito grande, muito poderoso. E a gente já viu que a essência judaica ela está na mulher. A mulher é o ventre do povo de Israel. Né? A gente viu das matriarcas. E Diná, então, é o ventre da conexão do povo de Israel com os outros povos. E isso ficou fragilizado até os dias de hoje por causa do não deu certo a história de Diná. Então, isso que eu falei que o povo de Israel é 13, são as 13 tribos, da palavra errado, que é a letra Aleph, Het e Daled, ou seja, que é a numerologia 1, 8 e 4, vão ter 3 explicações sobre esse número. Vai ter uma explicação, que o 1 de errado, o Aleph, é o Yaakov. O Het são os 8 filhos das amas, ou seja, de Rachel e de Leá, que são 8 filhos. E o Daled, 6 de Leá e 2 de Rachel, né? E o Daled são os 4 filhos das servas. Então, aí é errado, é o povo de Israel. É uma opinião. A segunda opinião é que o errado, o Aleph, é o Yosef. Tá? O Het seriam, então, os oito irmãos, os 8 filhos das amas e 4 das servas. E aqui como assim? Yosef, ao mesmo tempo, ele está no 8 e está no 1, porque ele também é o filho da ama, né? E aqui a ideia é que, na verdade, Yosef ele vai dar 2 tribos. Né? Então, na verdade, ele conta como 2, que é Efraim e Menashe. Certo? Então, tem outra opinião, mas isso a gente vai aprofundar quando chegar em Yosef, não vou chegar nessa opinião. E tem um terceiro que fala, não, errado, é o povo de Israel, são os filhos de Israel mesmo. O Aleph é a Diná, os 8 são os 8 filhos das amas, e Dalet são os 4 filhos das servas. 13. Claramente dá para ver que Diná e Yosef têm uma correlação também. Total correlação. Qual é a correlação entre Diná e Yosef? Que, na verdade, Leá engravidou, e era para nascer Yosef, e ela viu que Rachel ia ter só um filho no máximo, e falou, não, transforma em mulher. E aí o Yosef vai para Rachel, e ela tem Diná. A Diná ela vem no lugar de Yosef. E essa é a primeira conexão entre Diná e Yosef. A segunda conexão entre Diná e Yosef é que os dois vão viver fora do povo, né? Vão estar fora de casa, de alguma forma. Ou seja, história de vida. E a terceira é que, pelos sábios, Yosef casa com Osnat, né? E Osnat, pelos sábios, é a filha de Diná com Shem. Então, o que vai? Ela vai ser violentada por Shem e vai engravidar e vai ter uma filha. Essa filha casa com Yosef. Então, Yosef ele casa com uma filha de Diná. Então, tem uma correlação que, como se fosse Diná, casou a família dela com Yosef no final das contas. E a gente vai ver que a ideologia de Yosef é a mesma, a priori, no início da vida dele, é o propósito de Diná no mundo. Isso a gente vai ver quando chegar em Yosef, tá? Então, essa é a introdução e vamos, então, para a história. A gente está, então, no capítulo 34, versículo 1. Vamos lá. Deixa eu ver se vai faltar alguma coisa. Ah, sim. Essa aula é em Leilu Nishmat, Mendebat Mordechai. Tá? Nishmat. Faltou isso. Vamos lá.
Está um pouco escuro aqui em casa, mas... ותצא דינה, בת לאה, אשר ילדה ליעקב, לראות בבנות הארץ. E saiu Diná, filha de Leá, pergunta. A gente já sabe aquela filha de Leá, certo? Tá bom. Asher Yaldá Yaakov, que nasceu para Yaakov, a gente já sabe disso também. Lirot bivnot Aretz, ver as meninas da cidade. Lembrando, Yaakov, então, ele compra um território, querendo dizer que ele quer morar lá, não é que está de passagem. Esse território fica fora da cidade de Shem, na frente de Shem. Diná sai da casa de Yaakov e vai para Shem. Por quê? Por quê? Porque ela queria brincar com os meninos. Não, queria brincar com as meninas. Ela era recatada. Ela queria brincar com as meninas. Imagina, Diná, nessa época, vamos supor que ela estava na sua pré-adolescência. Tá? Então, ela agora está virando mocinha. E na casa dela só tem menino. Não é legal, eu acho. Ficar só com 11 meninos dentro de casa e ela. E menina tem coisa que menina gosta de fazer, brincar. Então ela falou, pô, agora finalmente a gente tem essa cidade. E, pô, tem outras meninas lá, parecem boas pessoas. Mamãe, papai, posso brincar com elas? Posso lá ver como elas se vestem, as roupas delas? Sabe? Pode, vai lá. E ela sai de casa para ver as meninas. Nada de errado. Sim? Vão ter pessoas que vão interpretar isso um pouco errado, que é uma interpretação aqui do Rashi. Tem que interpretar o que o Rashi quer dizer. Vamos ver. O Rashi vai falar assim. Por que está dizendo que é filha de Leá? O Rashi vai dizer Velobat Yaakov, e não é a filha de Jacob, está escrito a filha de Leá. Está escrito a filha de Leá e de Jacob, mas está escrito não. A filha de Leá que teve de Jacob. Mas por que não Jacob? Aí vai dizer ela Hashem Yetzatit Nikra Bat Leá. E sim, ela foi chamada de filha de Leá, não no sentido que ela é a filha, biologicamente. E sim, ela se comportou igual a Leá. Por quê? Porque ela era saideira. Saideira. Sheaf e Itzanit Haita. Porque também ela era saideira. Também a Leá, a mãe dela, era saideira. Como está escrito, Vatetze Leá Likrató. E saiu Leá para chamar Jacob. Então, essa é a explicação do Rashi. Entendendo é o seguinte, a princípio, a pessoa vai entender o seguinte, então Leá, ela, a princípio, está escrito Kol Kavod Bat Melech Pnima, está escrito em Mishlei, não me engano, em Provérbios. Toda a honra da filha do rei é dentro, é ficar dentro. As mulheres, antigamente, ficavam dentro de casa. E Leá, ela saiu de casa, foi chamar Jacob, porque quando Jacob estava chegando, ela sai de casa e fala, vem comigo, né? Por quê? Porque ela negocia com a Rachel, quem ia ser a noite de quem, né? Então, ela sai e fala, viu? A Leá foi saideira, a mesma coisa agora sai, a filha imitou a mãe, copiou a mãe, o exemplo da mãe também saiu. E por isso, então, vai acontecer o que aconteceu. Isso é o que dá para entender do Rashi. Concordam? Sim? Sim, com as mãos? Porém, óbvio que o Rashi não quer dizer isso. Porque se a gente for entender, porque Leá não era saideira. Isso vai falar o Abravanel, se eu não me engano. Leá não era saideira. Tanto que quando Yaakov chega em Harã, na cidade, lá no poço, quem que estava fora da cidade? A Rachel. Porque a Rachel era pastora. Quiroai, está escrito que ela era pastora. E Leá, ela tinha os olhos tenros, né? Que ela ficava dentro de casa. Ao contrário, quem ia trabalhar para fora era a Rachel. A Leá é dentro de casa. Fala os olhos é coisa interna. Ao contrário, Leá era muito recatada. Mas está escrito no versículo que ela sai de casa e por isso ela saideira. Mas calma aí, aqui tem um contexto. Por que a Leá saiu de casa? Porque ela queria engravidar e formar o povo de Israel. Que a gente explicou do Issachar, que ela sabia que era... Até expliquei numa aula no final, que ela sabia que era Shavuot. E nessa noite vai nascer quem vai carregar a Torá. Então ela queria voltar a engravidar. Então ela faz de tudo, fala... Deixa eu ter uma noite com Yaakov, que essa noite eu vou construir mais uma parte do povo de Israel. E isso faz ela sair
para não envergonhar a irmã, e fala, Jacó, vem comigo, como a gente explicou lá na aula disso. Então, ela não era saideira, ao contrário, ela só saiu como uma entrega, né? É uma ideologia muito forte de conseguir construir o povo de Israel. Ela fez uma coisa muito correta, e mesmo tendo que sair, essa é a questão. Então, quando o Urash está falando que está escrito e saiu Leá, está escrito que ela era saideira da mesma forma que a mãe saiu, ele quer dizer, o Urash, uma coisa muito mais profunda do que as pessoas entendem. Ele quer dizer o seguinte, entenda que a mesma intenção que Leá teve, que fez ela sair, a filha tinha a mesma intenção. A filha só saiu porque ela queria construir o povo de Israel. Ela queria casar. Isso que o Urash está querendo dizer. Ela queria construir o povo de Israel, a parte universal, a 13ª tribo. Ela queria fazer a parte dela. Falou, está na hora de casar. E eu vou procurar um marido. Mas eu não vou ver no meio dos homens. Eu vou conversar com as meninas. E só por isso ela saiu. Então, ao contrário. Assim vai falar a maioria dos comentaristas. Isso é um elogio para Diná. Era um elogio, que só por isso ela saiu. Está escrito que nasceu para Yaakov. Yaakov é o Ishtam, o Shevo Halim. O homem íntegro, que senta na tenda, que fica também dentro de casa, do lar. E não que sai, que valoriza o que é interno. Filha de Leá, que ficava em casa. E eles só saem quando tem um objetivo muito grande. Que é fazer o Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus no mundo inteiro. E para isso é Diná, filha de Yaakov, filha de Leá, sai. E mesmo assim, junto com as meninas, para as meninas. Vai falar aqui, não lembro que são Malbim ou Abravanel, os dois. Abravanel, que é claro que ela não saiu sozinha. Ela saiu acompanhada, porque a gente viu que Abraham ele sai com 2 pessoas do lado, e a gente já aprendeu, está escrito na Guemará, que uma pessoa importante sempre vem pessoas do lado, não sai sozinha. Diná também não saiu sozinha, saiu com pessoas também, acompanhado, tá? Para fazer a vigília dela. Então, esse é o primeiro versículo. Vamos ver se a gente pode falar mais um pouco desse primeiro versículo. Acho que a ideia está clara aqui. Está claro. 2. Vaiar otá Shechem. E viu ela, Shechem. Viu ela. Então, se fosse um filme, a gente fala, olha, ela quer casar. E Jacob só vai lá porque sabe que tem uma pessoa capaz, e essa pessoa é o Shem. E agora o Shem vê ela, olha que bonito, eles vão se olhar e isso vai acontecer uma coisa muito boa para a humanidade. Ben Hamor, filho do Hamor, Achivi, o Hamor é o rei da cidade, Achivi, ou Riveu. Riveu é um dos povos cananeus, né? Ou seja, do povo de Canaã, que Abraão fala claramente para o Eliezer que o filho não pode casar com alguém de Canaã. Então, o Hamor era Kenani. Nesse Aretz, o príncipe da terra, daquela região. Então, tinha uma pessoa muito poderosa que vê ela. Pergunta, por acaso ele viu? Foi coisa do destino ou foi proposital? Certo? Por acaso ela saiu e por acaso ele estava passando, o príncipe estava passando e viu ela. Olha que romântico. Ou não. Ou ele sabia que ela ia passar lá. Então, o Rava Bravanel, eu acho também o Malbim, se eu não me engano, ele vai dizer que deixa eu ver quem fala. Não lembro, não anotei. E vai falar o seguinte, que no capítulo 33, no versículo 19, que quando Yaakov compra a parte do campo das mãos dos filhos de Hamor, pai de Shem, quer dizer que Shem já tinha estado dentro da casa de Yaakov quando eles fizeram um negócio de comprar a terra. Fizeram já um negócio juntos, já conversaram. E provavelmente aí Shem já tinha visto, então, a Diná. E achou ela interessante. Por quê? Achou ela interessante? A gente ainda não sabe porque ele achou ela interessante. O motivo. Então, ele falou, uau, tem essa menina, mas como eu posso ter contato com essa menina? O que eu posso fazer ela sair de casa para eu conseguir falar com ela? Eu posso botar, então, várias meninas da idade dela perto da casa dela para ela ver e falar, posso ir lá brincar? Posso ir lá me socializar? E no meio do caminho, eu passo lá e faço o que eu quero fazer. Então, foi uma artimanha de Shem.
Tem quem explique assim. E não foi à toa que, por acaso, ele passou. É ele que montou todo o cenário. Ela foi uma presa só. Igual hoje em dia. Não sei se pode ficar falando aqui, senão o YouTube, não sei, desmonetiza essas coisas, né? Mas as pessoas que ficam, as pessoas mais velhas aí que ficam na internet conversando com pessoas pequenininhas, com crianças e tal, é tudo planejado, né? Para no final a criança sair dos pais, encontrar o cara e a gente sabe o final da história. E aqui é o que a história está contando. A gente ainda não sabe as intenções, o que ele vai fazer. Mas, a princípio, olha que interessante. Yaakov queria que Shem fosse o pretendente da filha dele. Ela queria casar. E Shem queria casar com ela. Tá tudo ótimo, é só fazer o acordo agora. Aí o que vai falar o versículo? Vai car otá. E ele pegou ela. Vai escavotar. E deitou com ela. Veio anea e a fez sofrer. Ou seja, é um dos versículos muito pesado na Torá. Ainda mais na geração que a gente vive. A gente sabe a gravidade desse assunto. A ideia aqui é que ele tem 3 verbos, né? São 3 ações do Shem. Ou seja, em vez de ir lá à casa, faz um contrato do casamento, faz uma cerimônia, que é o que a gente já falou na aula passada, lembra? Que a Jacob faz 3 coisas tentando fazer com que a cidade tenha uma maior fidelidade para que o casamento seja mais elevado na cidade. A gente falou isso na aula passada. Nada que ele fez deu certo no final das contas. Ao contrário, o casamento com a filha foi da forma mais brutal possível. Vai cá, Rotar, pega ela. O que é pegar ela? Sequestro. Né? Sequestrou ela. Vai cá, Rotar, literalmente, falando agora, assim, nos comentários. Pegou a força. Sequestrou ela. Vai escavotar e deitou com ela. A força. Vai a fez sofrer. A força. Né? Então foi um sequestro, uma violação, violentou. Algo muito grave. Os sábios vão dizer exatamente, mas vai rondar nesses 3 assuntos, né? Que pega na força, e isso. O Nava Bravanel, que é óbvio que ela saiu acompanhada, ele pegou a força mesmo ela estando acompanhada. Porque eu sou rei, eu sou príncipe, eu posso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. E daí que ela está com alguns guardas, eu resolvo isso. Ele foi, então, na frente de todo mundo, não teve medo, não teve vergonha de nada, foi lá e pegou ela na frente de todo mundo e fez o que fez. A pergunta é se fez isso dentro de casa ou na frente de todo mundo. Não sei. Quer dizer o seguinte, eu sou poderoso, eu que mando, meu pai é o dono da terra, eu sou a pessoa mais importante aqui do reino. Eu não tenho regras, eu não tenho limite. Eu sou a regra, eu sou o limite. Eu faço o que eu quero. E eu quero é Adná. Bom, ele foi lá e fez. E orava. E é isso, que também ele não se preocupou com quem é Yaakov. Tipo, pô, Yaakov não um Zé Mané, tipo, qualquer pessoa. É o Yaakov. Uma pessoa poderosa, também rica, também influente. Cara, Yitzhak, Avraham, uma família importante, não se preocupou com isso? A pergunta é o seguinte, que se demonstrando aqui que Shem podia fazer o que ele fez, ele podia fazer isso com qualquer pessoa que ele quisesse, quantas vezes ele quisesse. E ele fez isso só com Dinah. Então não é só demonstrar quem é Shem. Tem que entender aqui mais profundamente por que Dinah. Porque só com Dinah ele fez isso. Não é uma questão só de mau instinto, ele não se controlou, não é isso. Ele fez propositalmente. Porque talvez isso, eu quero me conectar com ela, e não importa os meios. O Ramban vai dizer, por exemplo, que um dos verbos é porque ela era virgem. Né? Tem quem diga que o Alahai vai dizer que ela gritava, e mesmo assim ele continuou. Ela chorava, e mesmo assim ele continuou. Por isso que fez sofrer. O Alahai vai dizer ainda mais, claro, o que é o fez sofrer depois que deitou? E depois que deitou, ela estava acabada, chorando, sofrendo, não gostou, foi horrível, foi traumático.
E mesmo assim, ele manteve ela lá. Ou, por exemplo, ela vai dizer assim, não quero ficar falando tão explicitamente, né, as coisas. Então, continua. Um segundo, 3. Vatidbak nafsho bedinah. Depois que ele fez isso tudo, e conectou sua alma com Dinah. Tipo, ele gostou de Dinah, falou, uau, eu quero muito estar com ela. Diferente, para quem sabe um pouco dos profetas, né, da história de Davi, do rei Davi, Davi da Amélia, de Amnon e Tamar, que eram dois meus irmãos, dois filhos de Davi, né? Tamar, filha de Davi, e Amnon, filho de Davi, de mães diferentes. Que Amnon queria muito Tamar, ela era muito bonita, e ele vai lá também, violenta Tamar à força, que ele amava muito ela, desejava muito ela, e no dia seguinte ele despreza ela. Né? E fala, tipo, já tive o que eu queria. E vai embora. Tanto que está escrito na Ática dos Pais, né? Que tem o amor em nome de Deus, Lechem Shamayim, e o amor que não é Lechem Shamayim, que não é em nome de Deus. Qual é o amor em nome de Deus? É o amor entre David e Jonathan. Eram dois amigos que os dois juntos eram os príncipes do povo de Israel, que eles deviam estar brigando pela realeza, que é a maior briga das histórias é entre os dois principais pessoas que serão o próximo rei, né? E os dois, eles se gostavam e um aceitava o outro. Não, você é melhor que eu, né? Não é o assunto agora, mas fala qual é o amor que não é em nome de Deus. Desculpa, não é essa Mishnah, né? Vocês não me corrigiram. Eu confundi com a Marloca, né? A discussão. Existe o amor que depende de algo e o amor que não depende de algo. O amor que depende de algo, quando não tiver mais esse algo, acaba o amor. É isso. E o amor que não depende de nada, sempre vai existir o amor. O amor que não depende de nada é de Davi e Jonathan. Porque eles tinham todos os interesses para brigar, para não gostarem um do outro. Que é quem vai ser o rei. E não dependia de nada. Ou seja, mesmo assim, eles tinham uma fraternidade e eram amigos, né? E estavam juntos. Agora, o amor que depende de algo, aí sim, é o Amnon e Tamar. Na verdade, era o quê? Era aquele prazer, aquilo que ele ficava pensando nela. E quando ele obteve, acabou o amor. Ele passou a desprezá-la. Não queria nem mais ver ela. Uma repulsa. Aqui é diferente. Aqui, depois de fazer isso tudo, ele se conecta com ela. Então, não é só uma questão material, carnal, desejo, imaginação, não é. Por quê? Bat Yaakov. Então é isso. Batidbak nafsho bedinah bat Yaakov, porque ela era filha de Yaakov. Porque Biomar, ela é a menina mais importante que tem. Se eu tenho que escolher a rainha, é ela. É a família mais real possível. É a família que eu quero me conectar, que eu quero estar conectado, né? É a Dinah, é a maior princesa que tem. Depois está escrito, vai Ananera e amou a jovem. Mas já acabou de falar que se conectou com ela. Porque agora e amor faz diferença. Quer dizer que amor a jovem é pela jovem em si. Ou seja, o primeiro ele se conectou pela família dela, ou quem ela é, quais são os status que vai trazer para ele. Mas também a jovem em si ele amou, porque ela era jovem, Neará, que até está com um rei, né? No final, que geralmente Neará na Torá fica sem um rei no final. A jovem, porque ela era muito bonita. Então ela também é muito bonita. Também é uma boa pessoa. Eu gostei muito. Talvez simpática, ele não sabe muito ainda, porque nem conversou com ela, né? E ela estava chorando, mas ela era bonita, então tem dois motivos. Vai daber eleva Neará. Então, e ele fala no coração da Neará, da jovem. Então é isso, ele tenta agora conquistar ela, ficar de conversinha para ver se ela cai no papinho dele, que isso é, pela Torá, algo erradíssimo. A pessoa ficar ludibriando a pessoa para que ela passe a gostar, né, da pessoa. Não é assim que funciona. E depois que tudo que ele já fez. Então é o seguinte, o que o Ana vai falar. Ela estava chorando, acabada, destruída,
E ele começou a tentar apaziguar. Tipo, não, mas eu vou te dar tudo, você vai ter um reino inteiro para você, eu vou te amar, eu sei que a gente começou mal, eu sei que a primeira vez não foi tão bom como você pensou, mas a gente tem um futuro bom. Começou a tentar o quê? Persuadir ela a querer continuar com ele. E o que ela vai dizer? Não, não quero você. 4. 4. Vaiomer Shechem el Hamor. E falou então o Shem, o filho, para o Hamor, para o pai, para o rei. Aviv, seu pai, Lemor, dizendo: você pode fazer o meu casamento com essa? Ou seja, vai lá na família dela e faz comigo o contrato de casamento e para. Eu quero que ela seja minha esposa? Depois de tudo que ele fez, então é isso. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, geralmente líderes e tal, faz coisa. Não é só geralmente líder, não. É do ser humano. Faz coisas brutais, bárbaras, nojentas, absurdas, criminosas. Depois que ele fez, ele quer que pareça bonito. Vamos agora enfeitar a história que eu fiz? Vamos mostrar na imprensa um pouco diferente, com uma nova narrativa? Então é isso. Depois que ele fez, detalhe, ele não devolveu. Jovem, volta para sua casa. Não, ela estava sequestrada, em cativeiro. Continuou na casa dele em cativeiro. E fala, agora o pai vai lá na casa do pai dela e arranja o casamento. E não precisa contar todos os detalhes que aconteceu essa manhã, não. Tá? Ele não precisa saber disso, não. Vai lá, fala que eu gostei da jovem, que eu vi, ela está por acaso na nossa casa, se ela pode casar. Ou seja, a gente vai ver que em momento nenhum eles vão dizer para Yaakov e para a família o que eles fizeram. Eles vão tentar fingir que nada aconteceu. Eles estão indo com as melhores. Olha que, nós somos o rei. Não quer casar com a gente, vai ser muito bonito, somos pessoas do bem, olha a nossa reputação, por aí vai. Mas, na verdade, por trás, é bárbaro. Isso acontece muito, né? Que a gente vê pessoas que parecem super... falam em direitos humanos, das coisas, né? Valor da mulher, e não sei o que lá. Aí depois, quando revela na imprensa e tal, a gente vê que o buraco é muito lá embaixo. Os objetivos pessoais que cada um tem, políticos, e a gente sabe, não precisa ficar dando exemplos, porque exemplos daria para fazer uma série maior que essa só de exemplos. Né? Então, agora eu quero o aval. O aval da família para casar de forma, né, certinha, bonitinha. A gente chama a família, a cidade inteira, faz um casamentão. Então é isso. Aí agora, por que está escrito aqui que o Shem fala para o pai assim: pega para mim a Yalda Azot, essa criança, como mulher. Porque antes ele falou que amou a jovem. Agora está escrito: pega para mim a criança. Porque mudou de jovem para criança. Vai, pega essa jovem como mulher. E, talvez porque ela era uma criança e ele via ela como uma jovem, pode ser. Mas quem fala isso, eu acho que é o... Deixa eu ver quem fala isso. Não anotei quem fala isso, mas tem alguém que fala isso, não anotei. É o seguinte, que aí foram que ele depois, então ele ficou tentando falar, ou seja, viu que ela não gostou, mas ele continuou gostando dela. Então tentou persuadir ela a querer casar com ele e viu que ela não aceitou. E aí, então, agora ele quer casar da forma correta, ele quer ela de todas as formas. Mas o que vão dizer é o seguinte, aí ele falou para ela assim, oi, vamos casar? Casa comigo? Eu vou te dar tudo, né? Falando no coração dela o quê? Porque se ela falar sim, pronto, tá feito o casamento. Só que ela é esperta. E que ela falou? Falou, não, eu não posso casar, porque eu sou uma criança. E uma criança não pode casar sem o aval da família, do pai. Meu pai tem que concordar, senão, pelo judaísmo, pela minha cultura, o casamento não vale. É isso que ela responde, porque ela sabe que ela não se nunca de bico. Então ela fala, não, você vai ser obrigada a falar com meu pai. Então ela fala, não, eu não posso, porque eu sou uma criança. E você é obrigado, então, a falar com meu pai. Se ele concordar, eu caso. Falou a Diná para ele.
E aí, então, ele vai, aí é o próximo versículo, aí fala para Hamor, oi, oi, vai para Jacob e me transforma ela como mulher. Entendendo também, como escreve o Maimônides nas leis de casamento, né, que antigamente, nas sociedades que não eram, né, não judaicas, né, dos outros povos, como era feito o casamento, o homem vai e traz a mulher para dentro de casa. O fato da mulher passar a viver na sua casa, ou seja, você trouxe para dentro de casa, isso é o casamento em si só. Ou seja, não tinha cerimônia, não tinha um contrato, não tinha nada. Era só isso. E trazer uma coisa meio rudimentar. Tipo hoje, os jovens, a gente está morando junto. Tá casado. Assim como faziam antigamente. Vai para dentro de casa, acabou. Faz parte da família, casado. Saiu de casa, separou. Então, mais ou menos era assim antigamente. E aí, então, na Torá, Moisés vai dar a lei do casamento como santidade, né? Porque para o judaísmo não é casamento, é kedushim, é santidade. Ele fala assim, vamos consagrar um para o outro. Isso vamos fazer através de uma cerimônia, de um contrato, alguma coisa mais humana, menos rudimentar. E assim foi inventada a cerimônia, o contrato, as testemunhas, para fazer uma coisa séria. Não é traz para casa e se tira de casa e acabou. Não, é um compromisso, é uma santidade, é um nível de humanidade maior. E outras culturas passaram a copiar, então cada cultura tem a sua cerimônia. Aí passou a ter cerimônias de casamento. Provavelmente pode ter sido isso. Vamos ver, pode ser que eu não tenho provas históricas para afirmar que é exatamente isso, mas antigamente, pela lei judaica, os outros povos era só trazer para dentro de casa e pronto. Então ela já estava dentro de casa, ela já foi trazida para dentro de casa. Então ela é obrigada a dizer assim: não, eu sou menina e eu não posso, não basta isso, porque na minha cultura precisa de uma cerimônia. E a cerimônia só pode ser feita com o aval da minha família e do meu pai. Aí falou: putz, e agora? Então vai lá falar com o pai. Então a ideia dele é sequestrar ela e nunca mais sair de casa. E pronto, é minha esposa, acabou, não precisa justificar nada. Mas ela é inteligente e fala: não, a minha cultura não é assim. Lembrando que a cova acaba de chegar na cidade para influenciar a cidade a ter contratos, a ter moeda, a ter casas de banho. Por quê? Para que passem a se acostumar com uma cultura de casamento mais elevada. É o objetivo do Yaakov. E fracassa muito, né? Drasticamente. O contrário acontece. Porque o que acontece? O Shem faz com a Diná o que pior do que as pessoas faziam normalmente. E não é que ele trouxe para casa, ele sequestrou. Pior. Foi sem consentimento. Pior. Ela era criança. Pior. Então ele fala para o pai, pai, por favor. E ele era a pessoa mais honrada da cidade. Acho que ainda vai aparecer. 5. O tempo a gente tem de aula, só para a gente ficar de olho no tempo. 5. Ve'Yakov chamar Kitimet Dinabiton. Agora é uma informação que Shem e Hamor não estavam esperando. Que Yaakov ouviu que Shem impurificou a sua filha. Ou seja, o boato chegou em Yaakov antes do pai propor ela em casamento para o Yaakov. Como ele ouviu? Pode ser interpretado de duas formas. Uma, alguém contou e ele acabou ouvindo, né? Ou pode ser interpretado literalmente. Ele ouviu o Shem purificando, ou seja, ele ouviu os gritos da filha. Pode ser também. Porque a filha estava saindo de casa e chegando na cidade de Shem. No meio do caminho, o Shem veio. Então, talvez não foi muito longe da casa de Jacob. Pode ser que Jacob, como um bom pai, ficou de olho na filha, né? Mas talvez ele ouviu, não sei. Pode ser, pode não ser. Mas o importante para a gente é que muitos comentários vão dizer que não, que ele não ouviu, porque se ouvisse, óbvio que ele ia salvar. E tem toda a ideia em Dvarim, em Deuteronômio, quando conta as leis, né, de violação de mulher e tal, quem é condenado e tal. Tem toda a história que se foi no meio do campo ou não, se ela gritou, se ela não gritou, para tentar entender onde está, né, para tentar entender se realmente a mulher não tem culpa zero e ela é totalmente inocente, ou ela tem parcela de culpa. Tem todos os critérios que eu não vou entrar aqui nisso agora. E, a princípio, é óbvio que ela gritou, e, a princípio, não tinha ninguém que socorresse ela. Por que não tinha ninguém que socorresse ela, nesse caso? Porque era no meio onde não tinha ninguém? Não. Essa é a questão, não era. Tinha muita gente presenciando ou ouvindo?
Tanto que contaram para Jacó. Mas ninguém pôde socorrer porque ele era poderoso, porque ele era o governante da terra. E quem vai ousar a fazer alguma coisa contra o príncipe do rei? Então aqui é um caso que não é porque ele estava num lugar sozinho e ninguém pôde ajudar, e sim porque ninguém tinha cacife de bancar a ajuda, porque ele era muito poderoso. Que chamar que tem mas então Yaakov ele ouviu. O Banav, Hayu et Mikneu Bassadeh. Porém, todos os filhos dele estavam apacentando o rebanho no campo. Então Yaakov estava sozinho em casa. Então pode ser que ele ouviu e ele ainda não podia fazer nada porque ele ia esperar os filhos chegarem e falar: agora a gente vai fazer alguma coisa em relação a isso. Então ele estava esperando os filhos para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. Vai Herish Yaakov Adbom. Então é isso. Então ele fica quieto até que os filhos chegassem. Então essa situação. Yaakov está sozinho, ele ouve e os filhos não estão. Então fala: eu vou ficar quieto, eu vou ficar mudo até os filhos chegarem, e aí eu vou lá para Shem e vou tomar a atitude que tem que tomar. Que a gente não sabe qual é a atitude de Yaakov para isso. 6. Vai Yatzer Hamor Aviv Shem El Yaakov. E sai o Hamor, pai de Shem, para Yaakov, Ledaber e para conversar com Yaakov. Ou seja, enquanto Yaakov está esperando os filhos chegarem para tomar uma atitude, antes disso chega o rei da cidade para conversar com Yaakov, que é o pai, né, o Shem. O Hamor, desculpa. Então, escrito pela segunda vez a palavra vai e saiu, né? E saiu Diná, e agora, e saiu Shem, e saiu Hamor. Como o Hamor saiu para casar, Diná também saiu para casar. E aqui também, o Hamor sai, porque está escrito e saiu o Hamor, porque o Hamor é o rei não sai do palácio, do castelo, do trono. Ou seja, o fato dele sair para conversar com Yaakov já é uma coisa excepcional. É uma coisa fora do comum. O rei saiu, aí conversar com Jacob. Ele foi na casa de Jacob conversar. Tanto que a compra das terras está escrito que foi com os filhos do Hamor, e não com o Hamor, porque o Hamor não saía do palácio. Então ele vai lá porque o filho pediu. E vai lá, então, conversar com Jacob. Agora, então ele vai lá conversar, mas antes de começar a conversa, é o que vai falar no versículo 7. O Bnei Yaakov Baal Minasadeh. Mas naquele momento que ele ia começar a conversa, os filhos de Jacob chegaram do campo. Que chamaram, porque eles chegaram logo do campo. Que chamaram, porque eles ouviram. Ouviram o quê? Duas explicações. Ou ouviram o boato que aconteceu com Diná também, ou eles ouviram a Diná gritando. E aí eles saíram correndo para casa. Pode ser também, não sei. Então, essa é a ideia. E Jacob está esperando os filhos para tomar uma atitude. Nisso, o Hamor vem. Antes do Hamor falar com Jacob para casar, os filhos chegam. Então, vai ter todo um diálogo aqui que não vai ter como Yaakov combinar com os filhos o que falar. Porque quando os filhos chegam, o Hamor já está lá. Então, essa é a situação. E daí? Eles ouvem então Diná, então eles voltam depressa para casa, né? Vai tatzvu hanashim. E eles ficam muito tristes. Muito tristes. Vai haralahem meod. Ficam com muita raiva. Que navalá asabe Israel. Porque o Hamor, o Shem, ele fez uma nevalá. Nevalá é o animal que morre sem a escritar, né? Sem o abate correto. Ou seja, ele fez um defeito em Israel, como se fosse alguma coisa assim. Não sei como traduzir nevelar. Aqui, deixa eu ver. A gente está aqui no 34. 7. Os filhos de Jacó retornaram do campo. Quando ouviram, os homens ficaram chocados e extremamente furiosos. Ele tinha cometido uma infâmia. Infâmia, vai traduzir aqui, infâmia. Porque uma infâmia fez contra o povo de Israel. Não, uma infâmia fez Beit Israel em Israel. Lishkav et bat Yaakov, porque deitou com uma filha de Yaakov. Vechem lo yassi. E assim não se faz. Então é o seguinte, eles ficam tristes e com raiva. Porque a Torá conta tristes e com raiva não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. E cada uma é por um motivo diferente. Então é o que o Malvin vai falar. Eles ficam tristes. Por que eles ficam tristes? Porque fizeram uma infâmia com Israel.
E eles ficaram com raiva porque ele se deitou com a filha de Jacó. E assim não se faz. Quer dizer o seguinte, a tristeza é alguma coisa interna. Acontece uma situação que você não gosta, você fica triste. Mas não tem nada a ver com a situação em si que aconteceu. Você ficou triste, é alguma coisa sua, interna. Raiva, você fica com a pessoa que fez. Com o sujeito. Por quê? Porque a tristeza é porque eles fizeram uma infâmia para Israel. Olha interessante que a palavra Israel aparece aqui. Uma infâmia para Israel. Mas a raiva é porque ele deitou com uma filha de Yaakov. Ou seja, aqui a Torá brinca com os nomes de Yaakov. Israel e Yaakov. Embora Yaakov ainda não foi chamado de Israel por Deus. Ou seja, a tristeza tem a ver com Israel e a raiva a ver com Yaakov. Por quê? Porque a tristeza tem a ver com Israel, porque é uma infâmia para Israel, uma filha de Israel deitar com um incircunciso, uma pessoa que não tem Brit Milá, no pacto de Abraão. Isso é uma infâmia muito grande. Então, alguém que não tem Brit Milá deitou com uma filha de Israel, é alguma coisa nacional, da cultura. Agora, o cara que deitou com a menina não tem nada a ver com isso, porque ele não sabe que existe essa cultura. Ele não tem culpa. Então, eles não podem ter raiva dele por isso. É igual, por exemplo, uma judia que casa com um não-judeu. A gente fica triste, mas o não-judeu não tem culpa disso. Mas fica triste com a situação, porque é uma infâmia para Israel, para a nossa cultura. Isso é uma infâmia, mas ele pode ser até uma pessoa boa, ele não sabe disso, ele não tem nada a ver com isso. Então, essa é a tristeza, eles ficam tristes. Agora, a raiva, porque ele deitou com ela. Isso eles ficaram com raiva, porque foi uma violação. Isso é raiva. Então, eu tenho raiva dele, eu quero me vingar dele. Porque ele fez o que não deveria fazer. E aí, no final da escrito, e assim não se faz. O que vem acrescentar assim não se faz? E assim nem os outros povos fazem. Ou seja, nem o pessoal de Israel faz o que ele fez. Não é nem normal na sociedade que a gente está. Nem falando agora do povo de Israel, os valores de patriarca. Não, assim não se faz nem aqui. Então, são 3 coisas erradas que ele fez. Ele errou 3 coisas. Uma, que desonrou a nossa cultura, mas ele não sabia, tudo bem, então estou triste. Segunda, que ele se deitou com a nossa irmã, e aí eu estou com muita raiva. E terceiro, que ele violou a essência humana, o mínimo da humanidade do ser humano em si. E isso não se faz. Aqui é circunciso. Aqui é o que vai falar o Malbi, por exemplo. Eu acho que o Abravanel também fala a mesma coisa. Verrem não é ser. Mesmo Bineinor, mesmo quem é Bineinor, eles não podem fazer o que Shem fez. Então, vamos ver aqui que o Urash fala alguma coisa. Verrem não é ser. Leanot estava a Betulot. Aqui. Pegar as virgens, assim, uma menina virgem, ir lá e fazer ela sofrer, ou seja, afligir ela e profanar, né, a ela. Isso é Urash. Shealmot, olha interessante o Urash agora. Shealmot gadru atzman minarayot al yedei amabu. Porque os outros povos, eles fizeram cercas para eles sobre promiscuidade depois do dilúvio. Então, para o Urashi, ele vai dizer o seguinte, que os povos, depois do dilúvio, eles próprios, culturalmente, fizeram cercas que ninguém mais fazia um comportamento desse. Não existia mais violar uma virgem à força sem ninguém saber. Ninguém mais fazia isso. Não, isso para a gente é demais. A nossa cultura, nosso nível de humanidade não permite isso. Isso não se faz. Isso é Urash. Tá? Os Siftei Hakamim, que são comentaristas sobre Urash, eles vão falar o seguinte. Que a pessoa... esse assunto acho que vamos me aprofundar mais na próxima aula, mas eu só vou começar. Que para os povos, então, a pessoa que fazia isso era pena de morte. Tá? Pena de morte. E assim os povos receberam sobre eles, mesmo que não é lei, mesmo que não faz parte das 7 mitzvot do Benei Noah. Porque
Está escrito, dentro das 7 leis para Bnei Noach, uma delas é não fazer relações proibidas. Mas a relação proibida não inclui o assunto de uma mulher solteira. Não é relação proibida para Bnei Noach. Ter relação com uma mulher solteira. Não tem. Mas o que o Rashi quer dizer aqui é que eles fizeram uma cerca, algo a mais do que é a lei, e falaram, não, mas isso a gente não faz, não. Mesmo que não tenha essa lei, a gente quer fazer uma mais, uma rombra, né? uma cerca. E assim a humanidade toda fez essa cerca. Por isso que o Rashi fala, fizeram uma cerca, e não que eles eram proibidos. Por isso que assim não se faz. Não é que assim não pode, mas assim não se faz, moralmente. Tá? Venham tomar Hayap no Yaena Bichlal Arayot. Eles não marcam. Agora, tem que dizer o seguinte, que a questão, então, da violação, né, do estupro, que embora não seja uma das 7 leis de Bnei Noach no quesito promiscuidade, relações proibidas, isso não está incluso, tem comentaristas, legisladores, que vão dizer que isso é roubo. Que você, então, o homem ter relação com uma mulher à força é roubo, gezel. E roubo é uma das 7 mitzvot de Bnei Noach, umas 7 das leis. Então, seria proibido não por promiscuidade, mas por roubo, que seria sequestro, roubo, né? E parte do corpo que você não pode utilizar, que não teve essa permissão. E isso também é pena de morte para Bnei Noach, o roubo, né? No caso, o estupro. נחלת יעקב הקשה על זה, e tem as expressões de Pnuia lá na sua Bnei Noach, Araca de Siag. Agora, vai ter quem diga o seguinte, tá, mas para Bnei Noach, isso não é uma proibição, e sim é uma proibição tipo derabanan, dos sábios, ou seja, é uma cerca. Mas não que a lei em si proíba isso. Então, como a lei proíba, então não é pena de morte, não tem o castigo. É só não se faz, mas não é pena de morte, por isso. Né? Se a menina é solteira, é só uma cerca, mas não é pena de morte. Mas então seria então o roubo mesmo, a proibição. É quem fala na Halat Yaakov, de acordo com o que parece do Maimônides. E assim, o Ramban, a gente vai ver ela que vem mais profundamente, que o Ramban vai dizer que a pena de morte aqui não é nem por causa de roubo e nem por causa de relações proibidas. E sim devido a idolatrias e outras coisas que a cultura já fazia, e aí a gente vai se aprofundar isso lá que vem, mas não cheguei a conclusões ainda sobre esse assunto, né, o que o Ramon vai fazer. Então, a aula que vem, então, a gente vai se aprofundar aqui na conversa do Shem e do Hamor e a discussão de qual foi o erro pela lei judaica, ou seja, a lei das 7 de Bnei Noach, né, das 7 leis. Qual foi realmente o erro do Shem, e se realmente ele merecia a pena de morte ou não, e se a cidade toda merecia a pena de morte ou não. A gente sabe que no final, dando spoiler, 2 dos filhos de Jacó vão matar a cidade, todos os homens da cidade, e eles fizeram isso de forma correta ou não, certo ou errado o que eles fizeram. Então, isso é um assunto para a próxima aula. Muito obrigado. Não deixem de curtir, comentar, dúvidas, sugestões. Também se inscreve no Instagram, também tem no Facebook, Lanigre, todas as 3 redes sociais, né? Ativa o sininho, os comentários. Muito obrigado. Esse estudo foi em Leilu Nishmat Mendibat Mordechai. Então, Hanukkah Sabeah e Roda Estava para todo mundo. Deixa eu parar a gravação.